Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 16, verso 20, que diz: Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Bom, meus amados, na última mensagem nós estudamos os versos 19 e 20, e hoje eu queria explorar um pouco mais esse verso 20, porque aqui Jesus diz algo muito interessante. Ele diz que com a sua morte, a sua crucificação, ou seja, o próprio Deus sendo assassinado pelo ser humano, ele diz que o mundo se alegrará. Bom, queridos, a Bíblia utiliza essa palavra mundo. A gente sabe que tem uma conotação indicando aqueles que são malignos, aqueles que são perversos, mas muitas vezes a gente entende um pouco distorcido que a Bíblia diz ao usar a palavra mundo. Porque geralmente as pessoas pensam, todo mundo que está fora da igreja é do mundo, e todo mundo que está na igreja não é do mundo. Mas veja só, Jesus diz aqui, o mundo se alegrará. E quem é que se alegrou com a morte de Jesus? Ora, foi justamente aqueles que o mataram, ou seja, as pessoas do templo, as pessoas da religião. É muito importante saber disso, que quem matou Deus não foram ateus, não foram os grandes corruptos, não foram os pecadores sexuais. Não, quem matou Deus foi o povo, foi o grupo daquele povo mais religioso, mais fervoroso, que mais ia ao templo, que mais estudava a Bíblia e pregava a Bíblia, foram esses que mataram Deus. Foram justamente os mais religiosos, os mais fervorosos, aqueles que se chamavam os santos. Então daí a gente tem que parar e pensar um pouquinho. E é por isso que você vê ao longo dos evangelhos com quem Jesus entrava mais em choque. Quem eram as pessoas que estavam sempre atrás de Jesus, perseguindo Jesus? Quem eram as pessoas que mais criticavam Jesus, apontavam o dedo para Jesus? Quem é que planejou a morte de Jesus desde o início do seu ministério até o fim? Quem mais caluniava Jesus? Quem? Eram os mais religiosos da terra. Então daí a gente já pensa, porque a gente pensa geralmente que a religião são pessoas que nossa, é ali que Deus está. Mas espera aí, foram os religiosos que mataram Deus. Então a gente tem que ter um cuidado, porque muitas vezes a religiosidade leva o ser humano não para perto de Deus, mas para longe dele. Porque se a religiosidade leva você a tratar mal o próximo, humilhar o próximo, desprezar o próximo, explorar a fé do próximo, transformar a fé num negócio, se a religiosidade faz você perder a misericórdia, se a religiosidade te leva a se separar das pessoas, ignorar as pessoas, fofocar a respeito das pessoas, caluniar as pessoas, então é uma religiosidade do tipo do que nós vemos aqui matando Deus, a religiosidade dos fariseus, dos legalistas. Então, não é porque a pessoa fala muito sobre Deus, lê muito sobre Deus, que a pessoa está tendo o coração mais próximo de Deus. Será que, ao falar tanto de Deus, ela está se tornando uma pessoa mais terna, mais amorosa, mais bondosa? Ou ela está perdendo misericórdia, está se tornando mais intolerante, mais crítica, mais sem paciência com os outros, se sentindo superior a todo mundo? Porque veja só, queridos, o ser humano tem uma tendência muito grande à arrogância, à soberba. E para isso, a religiosidade é um prato cheio. Porque a pessoa tende a ser soberba, aí pega para si, dizendo-se, eu sou de Deus. Aí pronto, aí sim a pessoa se torna extremamente soberba, presunçosa e arrogante. E é por isso que o próprio Deus fala, insiste e repete em toda a Bíblia, dizendo: os soberbos, a soberba ofende Deus. O soberbo será humilhado, é Deus que diz isso, o soberbo será humilhado e o humilde será exaltado. Então, no plano de Deus não há espaço para soberba.
porque a soberba endurece o coração humano. E no plano de Deus não há espaço para essa religiosidade que, em vez de ser sal da terra, ou seja, dar sabor à vida, não, essa religiosidade que não há espaço para essa religiosidade que tira as pessoas da vida, que proíbe a pessoa de tudo. Não, a pessoa tem que ficar dentro de casa, calada, quieta. Por isso que Jesus foi perseguido, porque Jesus era leve, Jesus era compassivo, Jesus era tolerante, Jesus se alegrava, ele ia às festas, ele celebrava a vida. E os religiosos, ultrazelosos, não. Pelo contrário, queriam que todo mundo ficasse quieto, parado, sem fazer nada. Isso não é do agrado de Deus. O agrado de Deus são pessoas felizes, alegres, celebrando a vida. Então veja assim, quando Jesus diz o mundo se alegrará, quem foi que se alegrou? Esse mundo aqui foram os religiosos que o mataram. Então muitas vezes o que é o mundo é muitas vezes pessoas religiosas que cultivam no seu coração o que a Bíblia chama de soberba da vida, que acham que são proprietários de Deus e por serem proprietários, entre aspas, de Deus, acusam a todos, condenam a todos e tratam mal a todos. E nesse papel de julgar e condenar todo mundo, julgam e acabaram julgando e condenando o próprio Deus. Então tenha cuidado, lembre-se sempre, quem matou Deus foram os santos, os religiosos, entre aspas, da época, que nesse suposto zelo deles se tornaram perversos sem compaixão. E com isso entraram em choque com Deus, que é cheio de compaixão, cheio de amor, mesmo para o pecador, mesmo para o fraco. Deus, ele está ali não para os fortes, como Jesus diz, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. As pessoas acham que para ser de Deus a pessoa tem que ser extremamente santa. E que bom que a gente cultive isso e tenha esse objetivo. Mas Deus, ele está ali para dar apoio e dar força aos fracos, para ajudar aqueles que estão na lama a sair de lá. Agora, muitos acham que por terem saído de lá, agora podem voltar e apontar o dedo para os que estão lá na lama. Então, queridos, tenham cuidado que o Evangelho, quando ele é verdadeiro, ele faz o seu coração se tornar mais cheio de compaixão, mais cheio de paciência, mais cheio de misericórdia, olhando para o outro com um olhar de absoluto carinho e cuidado. E não com olhar de desprezo, não com olhar de se achando superior, jamais. Então, aprenda aqui com Jesus. Quem se alegrou, o mundo aqui que se alegrou, foram os ultra-religiosos. Então, que a gente sejam pessoas simples, pacatas, cheias de amor de Deus para com todos, porque assim a gente vai sempre se alegrar com Deus e não se alegrando quando Deus morre para que a dureza, a rigidez, a religiosidade exploradora e destruidora esteja sobre a terra. Não. O Evangelho, ele liberta, ele é cheio de amor, cheio de misericórdia. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.